alguns aqui estejam um pouco angustiados, dado ao dia de hoje, em que exercemos a cidadania, onde fomos, votamos, e a expectativa agora de resultados, vereadores, prefeitos. Eu quero colocar esse momento em tuas mãos, dado a essa expectativa, em que alguns vão ficar frustrados, outros não, mas sobretudo eu quero colocar o teu povo aqui, para que esteja totalmente contrito ao Senhor, voltado unicamente para a palavra do Senhor, que as coisas outras deste mundo presente, que são fúteis e passageiras, ficam de lado, e que o nosso coração estejam totalmente voltados para prestar esse culto, para ouvir o que o Senhor tem a nos falar. Assim eu oro e peço a tua bênção no nome de Jesus. Os irmãos podem se sentar. Meus irmãos, a pastoral é uma repetir, pastoral que eu escrevi no ano passado, repeti, fiz uma pequena mudança, dado ao momento que nós estamos hoje, que é justamente em que a nossa sociedade, de brasileiros em especial, estão tomados por essa expectativa de resultados. Os vereadores na expectativa dos seus resultados e dos seus prefeitos, respectivamente, também. E nós, como eleitores, exercendo a nossa cidadania, votamos, e evidentemente naquele que votamos, há a expectativa de que sejamos também vitoriosos. Haja vista em que o nosso Brasil ficou um bom tempo votando com aquele voto cabresto, aquele voto em que você vota para não perder, mas agora estamos mais politizados e a nossa sociedade não está mais votando com medo de perder. Eu peguei uma certa feita, ainda não votava, mas em cidade pequena em especial, a política, ela encarna na gente, ainda criança, ainda nos meus 14 anos, e a política em cidade pequena, geralmente são dois grupos, e esses dois grupos é uma disputa ferrenha, e mesmo aqueles, os não votantes, como foi o meu caso, por ocasião ali em Icaraí, a gente toma partido, a gente age como se fosse um votante, a gente faz campanha, a gente participa de carreata, a gente briga, discute, fala que o nosso candidato é o melhor em tudo, mas quando vem o resultado que não é o favorável à nossa expectativa, vem o quê? A frustração. Então, e a frustração, quem não souber lidar, pode trazer desânimo, pode desencadear uma série de situações em que pode até mesmo encaminhar para saúde mental, depressão, outras coisas assim. E isto é comum na nossa sociedade, dado ao momento em que nós estamos vivendo, principalmente de 2020 para cá, em que do ponto de vista emocional, a nossa sociedade, não só o Brasil, mas aí entre o mundo todo, foi sacudida nesse ponto de vista, em que a população foi experimentada e foi reprovada, vamos colocar assim, dentro desse ponto de vista, com relação ao preparo emocional. Foi provado, e até hoje sofremos essas sequelas, de que muitos sofreram e estão sofrendo com doenças emocionais, e os consultórios dos psiquiatras, psicólogos, as agendas passaram a ficar lotadas em especial. Isso por quê? Porque a ansiedade, talvez por uma expectativa não atendida, e essa ansiedade foi tomando conta, e eu falo isso como
afirmar que eu sei o que é isso. Passei por isso. Não só essa expectativa frustrante do ponto de vista político, ainda não votante, mas também quando enfrentamos o Covid. E ao enfrentar o Covid, eu passei por essa crise de ansiedade na pessoa da irmã Vanessa e também na minha pessoa em especial. E é uma preocupação que vem tomando. E quando a gente chega numa situação como essa, a gente fica preocupado de modo geral, mas sobretudo do rebanho que é de nossa responsabilidade, que é de nossa obrigação cuidar, amparar, orientar. E sabemos que a ansiedade e a doença mental, emocional, ela é difícil, muito difícil. Agora à tarde mesmo, eu tive uma conversa longa, até me atrasei um pouco, cheguei na igreja, longa, com uma pessoa que está passando por uma dificuldade muito grande na vida conjugal. E é aquela pessoa que chegou àquele estágio de Elias, depois de ter vencido os profetas Baal e outros profetas, e que no dia seguinte a Jezabel prometeu que iria matá-lo, e aí ele se desespera, vai para o deserto e ali as suas forças se esvaem, e ali ele começa a orar ao Senhor, tipo, abandonando tudo, não tenho mais força, não tenho mais o que fazer, não tenho mais o que orar, está aqui minha vida, faça o que tu quiseres, né? Tira desse mundo. Então Elias chegou à situação de igual modo, essa pessoa com quem eu estive conversando agora à tarde, chegou a essa situação. E às vezes a gente fica de mãos atadas, como eu conversando com ele, olha, eu estou nesse momento sem palavras para te dizer, mas a luz da Bíblia, ela me aponta sempre para uma perspectiva não frustrante. E eu mandei parte desse texto para ele, instante, em especial os versos anteriores, do 16 ao 18, que diz assim: por isso não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o nosso homem interior se renova dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória acima de toda comparação, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as coisas que se veem são temporais e as que se não veem são eternas. Aqui está o porquê que nós precisamos. Aqui está o porquê a ansiedade, porque nós criamos e colocamos expectativas muitas vezes nas coisas desse mundo, e conforme a Bíblia são coisas temporais. Ainda que a nossa expectativa ela só é atendida quando concretizada o nosso desejo, mesmo sendo concretizada, essa concretização da nossa expectativa não passa de coisas fúteis, naturais. Hoje quem está no poder, ainda que se acha o bambambam da história, ele não passa de mais uma figura em que logo vai passar, vai vir outro e vai cair no esquecimento. Quem lê a história vai tomar conhecimento dele, quem não lê a história vai saber quem é ele, que é o caso nosso. Nós não conhecemos todos os presidentes do Brasil, principalmente os ministros do Supremo. Então essa vaidade momentaneamente e que é tomada por essas pessoas que têm o poder, e que muitas delas não sabem às vezes administrar quando a frustração vem. Mas o que nós entendemos à luz da palavra, que tudo é temporal, é fútil, é passageiro. E onde nós devemos aplicar e depositar a nossa expectativa. E quando às vezes eu falo aqui que eu vivo nessa ânsia, a expectativa do Senhor Jesus Cristo, alguns acham até estranho, acho que a gente não pode andar ansioso. É um tipo de ansiedade que ela é santa, e ela é bíblica, e é um tipo de ansiedade
que não nos frustra. Daí vem a temática, a grande expectativa. De muitas frustrações que eu tive ao longo dos meus 48 anos, especialmente de vida cristã, mas ainda vivo nesse mundo, frustração da política, frustração, seja questões pessoais, seja por não alcançar o objetivo, seja por não ter aquele emprego dos sonhos, que até eu tinha na verdade, mas Deus me chamou para o ministério, e aí eu tive que abandonar tudo, vim para cumprir isso aqui, cumprir o chamado do Senhor. Na verdade não foi abandonar não, eu desobedeci o Senhor, fui para Barreiras, lá em Barreiras que o Senhor passou a rasteira e mandou eu voltar para a conquista, para cumprir esse chamado. Mesmo aqui, cumprindo, buscando tudo, sendo chamado para trabalhar na prefeitura, meu coração sempre esteve no ministério. E isto me fez com que, ainda que as frustrações, seja do ponto de vista político, seja do ponto de vista pessoal, seja do ponto de vista de terceiro, financeiro, ou seja lá o que for, essas coisas, pelo preparo que o Senhor me deu ao longo da minha vida, principalmente o que aconteceu em Barreiras, eu posso dizer que eu estou preparado para receber o não e receber o sim. E receber o não e receber o sim, no que diz respeito ao Senhor em especial, até crentes, muitos não estão preparados para ouvir o não do Senhor, já ora querendo ouvir um sim. Olha só como é que é hoje o jargão dos crentes. Eu determino, Senhor, eu não aceito não. Senhor, olha, eu não aceito isso. Está determinado, eu quero isso. Olha só como é que está o nível hoje desse pseudo-evangelho, que nada mais é o cacangelho. E essas pessoas estão trazendo os ensinos e que estão levando muitos crentes a se frustrarem, porque muitos estão justamente nessa área. Eu determino, eu quero uma casa, e a casa nunca vem. Eu determino, eu estou entregando uma penca e eu quero um cacho, e esse cacho nunca vem. Senhor, eu estou orando, mas o não, como resposta, não aceito. E isto vem tomando conta da do nosso povo, o povo evangélico, vamos colocar assim. E com isso tem tirado o foco. Esse evangelho barato, esse evangelho antropocêntrico, tem tirado o foco dos crentes atuais. Desde a igreja primitiva, aqui nós estamos justamente desse período da igreja primitiva, quando Paulo está escrevendo a igreja ali em Coríntios. Notem, isso aí é uma frase de saudoso Russell Shedd, quando fala que a igreja atual perdeu a mentalidade escatológica. Ela não tem mais aquela mentalidade escatológica da igreja primitiva. E a igreja primitiva, notem, ainda no primeiro século, nos primeiros anos, aqui, tinha nem 30 anos essa igreja. Notem o nível do assunto de Paulo para essa igreja, convencendo e conduzindo essa igreja, tirar toda uma expectativa colocada no homem, colocada em governo de homem, império, governo romano, em especial da época, e trazendo para a nossa realidade. Nós que somos um povo em que Paulo escrevendo aos Colossenses, somos esse povo especial em que o mundo não nos conhece, razão pela qual eu coloquei esse texto na pastoral.
e também na leitura responsiva, mostrando que a terra, conforme Romanos, ela está naquela expectativa, ela está gemendo, querendo saber quem são os filhos de Deus. Eu fico às vezes perguntando: terra, tu não sabe quem eu sou? Porque eu estou pisando nela e ela não sabe quem eu sou. A terra não sabe quem nós somos. Assim o mundo não sabe quem nós somos. Porque Paulo, escrevendo aos Colossenses, fala que nós estamos escondidos em Deus, na pessoa de Cristo. Em Deus ou em Cristo. Coloca lá Colossenses, por favor, Davi. Colossenses 3, o verso 3, para a gente responder logo tirar essa dúvida aqui: se estamos escondidos em Deus ou em Cristo? Você guardou, você não me conhece. Então, note isso. Como nós estamos escondidos, o mundo e nem a terra nos conhece. E por que a terra está gemendo? Por que a terra está nessa expectativa? Porque ela sabe que só vai saber quem nós somos na volta de Jesus Cristo. Quando Cristo vier, quando Ele arrebatar a sua igreja, ou na sua segunda vinda, de fato, quando Ele vir cumprir as últimas profecias que tem a se cumprir. Estamos escondidos aonde? Ocultem juntamente com Cristo em Deus. Então em Cristo nós estamos ocultos, escondidos em Deus. Então o mundo não nos vê. Mas como vidas transformadas, como eu preguei a semana passada, Jesus não transforma a vida. Pega isso aí. Jesus não transforma a vida. Jesus dá nova vida. E partindo dessa nova vida, Ele transforma viver. Então Jesus transforma modo de vida. Não transforma a vida, Ele dá vida. Ok? Com esse transformar, é evidente que no nosso modo de falar, no nosso modo de comportar, na nossa sinceridade ou falsidade, o mundo vai saber quem nós somos. Assim como Eliseu, que saía da sua casa percorrendo 3 escolas de profetas, escolas distantes uma da outra, e a viúva, vendo Eliseu, o seu comportamento, falou para o marido, não a viúva, desculpa, falou para o marido, esqueci agora o nome, se é a Sunamita de Elias, é a outra. Ela fala para o marido: olha, esse homem é homem de Deus. Pelo seu comportamento, pela sua idoneidade, ali resolve fazer um quarto, chama Eliseu. Eliseu passa a pousar ali e, consequentemente, ali a gente sabe o que aconteceu. O filho veio morrer, mas logo em seguida Eliseu também ressuscita aquele filho que morreu. Foi um resultado de quem reconhece o céu do Senhor. Mas eu quero dizer que, como nós estamos escondidos, a terra vive nessa expectativa. Mas nós, mesmo o mundo não nos conhecendo, nós temos a certeza, nós temos a promessa concreta, não é abstrata, a promessa concreta de que Cristo vai voltar. Isso é fato. Cristo vai voltar. Agora eu quero chamar a atenção que, note para a igreja primitiva, ela vivia nessa iminência da volta de Jesus Cristo. Fiz uma pergunta hoje pela manhã: existe alguma profecia que está faltando se cumprir para o arrebatamento da igreja? Não é o retorno, a segunda vinda de Cristo, o arrebatamento da igreja. Aí alguns, sim, falta, mas na verdade não falta. Para o arrebatamento da igreja, para esse encontro do Senhor Jesus, não falta nenhuma profecia. Outras profecias, e que muitos dizem que estão se cumprindo, não tem nada ainda se cumprindo. O que a gente pode entender do ponto de vista geopolítico é o que está acontecendo no mundo, e em especial ali no Oriente Médio. É simplesmente um palco sendo armado e os degraus sendo colocados para
a ascensão do anticristo. Simplesmente isso. Mas nada que vem, que é de interesse primário da igreja. O interesse primário da igreja é viver a expectativa da volta do Senhor Jesus. Amém. Quais então as implicações de quem vive essa expectativa da volta do Senhor Jesus Cristo? Você perguntar aqui quem quer morrer? Ninguém quer morrer, inclusive eu. Quem quer ir para o céu? Todo mundo quer ir para o céu. Agora, você vai entrar para o céu assim? Não vai. Tem duas formas. Ou você, hoje, como crente, morrendo, indo ao encontro do Senhor Jesus, ou no arrebatamento. E aí passa pelo processo de transformação. Mas respondendo a pergunta, quais as implicações? A primeira implicação é essa, vamos colocar assim, expectativa do que é o céu, do que tem lá reservado para nós. A nossa sociedade, Brasil em especial, foi mal ensinada pela televisão, pela Globo em especial, que é uma emissora satânica, daquele céu cheio de nuvens, aquelas massas brancas, aquela coisa monótona, aquela coisa bem, sabe, que só em você assistir traz aquela coisa assim que você quer ir para lá nesse negócio. Aquele céu não existe. Ali é mente do homem. O céu que existe é o que Paulo fala nessa mesma carta, lá no capítulo 12, e o que ele viu lá não é digno de pronunciar o homem, porque não existe nos nossos vocabulários palavras que possam mensurar, comparar, aludir o que ele viu lá. Coisas extraordinárias. E dentre essas coisas extraordinárias, esse aqui que está reservado para nós. Se nós estamos ocultos juntamente com Cristo em Deus, e como eu falei a semana passada, se nós recebemos essa nova vida, e essa nova vida recebeu, conforme eu falei a semana passada, um novo espírito, um novo coração, e recebeu o Espírito Santo, que está aqui nesse texto que nós vamos falar. Se nós recebemos tudo novo, está faltando alguma coisa aqui. O que está faltando? Tudo que nós recebemos está do ponto de vista espiritual. Espírito novo e coração novo. Mas continuamos aqui no velho ainda. Eu, 48 anos, limitado pela idade, não posso jogar bola como antes. Vou jogar bola com os meninos da igreja. Não posso nem correr, eu estou queixando. Fui contundido essa semana, vou ficar uns dias sem poder ir no futebol. Está muito bom por sinal. E essa limitação não está de acordo com o que nós somos por dentro. Nota que o verso 16 que eu li, fala assim, ó, o nosso homem interior, no finalzinho, o nosso homem interior se renova dia em dia. É uma contradição, parece uma contradição. Enquanto o novo, ele se renova, por isso quando a gente faz aniversário, o velho aproxima da morte, e o novo, ele se renova mais ainda, o novo escondido em nós. Então, o nosso aniversário em Cristo, eu estou indo para 32 anos, do ponto de vista bíblico, nova vida em Cristo. Então, cada dia eu estou me renovando, cada dia eu estou com mais vigor, cada dia eu estou com mais sede, com mais fome, cada dia eu estou aprendendo a viver a expectativa, cada dia eu estou aprendendo a viver pelo retorno, pela volta do meu Senhor Jesus Cristo. Porque se o meu interior, o homem interior, está se renovando, significa que não há motivo para eu
viver uma vida descansada. O pastor Valdete, outro dia, falou aqui, né, da alegria, e ele falou com base lá no capítulo 12 desse mesmo livro, né, dessa alegria de viver a expectativa da glória do Senhor. Não importa a idade, não importa a limitação imposta pelo velho. Então, ainda que do ponto de vista físico eu não posso fazer mais o que eu fazia aos meus 20 anos, mas o meu interior, ele pode fazer muito mais, ainda que o físico não permite, mas eu posso fazer por muitas outras formas: pregar, falar, orar, animar, estimular, ser um promotor, ser um provedor, tantas outras formas eu posso fazer. Então, nesse renovo, ele quer também ser revestido de algo que possa ser compatível, estar compatível com quem ele é. Porque o novo em si renova, o velho envelhece, o corpo exterior se envelhece, vai decaindo. Então há uma compatibilidade. E aí o que Deus promete? A nossa primeira implicação: promete que não se preocupe, eu dei um espírito novo, eu dei um coração novo, eu coloquei o meu espírito em vocês, mas também está garantido para vocês um corpo novo. Olha que coisa maravilhosa. O que está garantido para nós, que estamos escondidos em Cristo, esse corpo novo. E lá na primeira carta, no capítulo 15, a partir do verso 51, se não me engano, Paulo fala que desse mistério, né, dessa expectativa. Ele fala assim: olha, nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. Por quê? No abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará e nós seremos transformados. No momento, e no abrir e fechar de olhos, olha só, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Agora nota aí, verso seguinte: porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade, esse corpo mortal se revista da imortalidade. Você quer ter um corpo incorruptível e imortal? Você quer ter? Vê só, nós já temos a garantia da vida eterna. Já temos a garantia da vida eterna. Entretanto, estamos caminhando para a morte. Parece contraditório, né? Só que o que está prometido do ponto de vista espiritual, mas nesse ponto de vista espiritual, nós vamos receber algo de que esse corpo, como eu falei a semana passada, não é esse corpo que é humano, é um corpo semelhante ao corpo de anjos. Quando o corpo mortal, é o verso seguinte, é isso aí. Não, o verso seguinte, prova. E quando este corpo mortal se revestir da incorruptibilidade, e o que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, o que vai acontecer? Cumpre-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Isso já aconteceu? Não. Porque Paulo fala nesse mesmo capítulo que o último inimigo a ser vencido é o quê? É a morte. Cristo já venceu a morte, mas nós ainda estamos lidando com ela. Nós ainda vamos. E não é o assunto, depois vou falar quando é que Cristo vai vencer a morte, de fato, né? O que quer dizer que o que tem lá separado para nós é justamente isso aqui, que é compatível ao nosso novo, ao espírito novo, que se renova a cada dia. Um corpo incorruptível, imortal. E esse corpo incorruptível e imortal, o verso 3 fala que é habitação celestial. E habitação celestial é o mesmo que está lá em Judas, como eu mostrei semana passada, oikitherion, do grego, que é corpo de anjos. Então nós vamos receber um corpo semelhante ao que os anjos têm. Olha só, que coisa maravilhosa. Então note que está
o que está esperando para nós. A nossa expectativa, sim, deve ser ampliada nessa ótica, nesse propósito. Já que eu tenho um novo, já que Deus me deu um novo, também Ele prometeu um novo corpo. Só que esse novo corpo, enquanto aqui eu estou, eu não vou receber. Só vou receber quando Cristo me chamar, ou nos chamar para as mansões celestiais, como alguns falam. E aí Ele fala das duas. E por isso, nesse tabernáculo gememos, aspirando por sermos revestidos da nossa habitação celestial. Pois, na verdade, os que estamos neste tabernáculo, gememos angustiados. Eu sei que muitos estão gemendo, muitos estão angustiados. Política, trabalho, exames, resultados de exames. A Amanda agora está esperando domingo 2 já está certo. Já sabe disso, a igreja sabe disso? Não, falou não. A Amanda são 2, né? Já está certo 2. A médica já descobriu 2. Uma das médicas falou que era 1, a outra falou, não, é 2 aqui. Saquinhos diferentes, separados ainda. Aí Ivan falou assim, eu acho que tem um terceiro escondido, né? Eu disse aqui, vai ser no mínimo aí 2, né? Então, 2 já está certo, já é concreto. Pode estar vindo os 3 aí. Então, esse aqui tem muitos dessas angústias, resultado de uma proposta de emprego, ou uma proposta financeira, ou alguma outra situação. Então, muitos estão gemendo, muitos estão angustiados. Esse tipo de angústia, esse tipo de perspectiva, muitas delas, se não a sua maioria, pode te frustrar. Mas essa aqui eu te garanto, nunca, jamais vai te frustrar. Ainda que há aqueles dentro da própria igreja, dentro das próprias igrejas, não só o caso da nossa igreja, mas dentro das igrejas, não quer nem que fale da volta de Jesus Cristo. Por quê? São justamente esses que estão colocando sua expectativa nesse mundo. Estão cada dia mais se frustrando. Eu vivo cada dia mais, principalmente olhando para o céu. Olha, quando vejo uma nuvem, se não é agora, fala aí, vou ter um encontro agora. É uma expectativa gostosa, meu irmão. Não é uma expectativa suicida, não. Não, é uma expectativa que parece loucura. Ao mesmo tempo que você tem esse desejo gênio em ir para os céus, em encontrar com o Senhor, você olha agora para o horizonte e você vê quantos necessitam do amor de Cristo. É o que Paulo fala para a igreja, aos Filipenses. Eu sei que muito maior lucro é eu ir, mas por causa de vocês, eu devo ficar, eu prefiro ficar. Então, é nessa expectativa. O suicida não. O suicida não olha para o lado, ele não ama nem ele mesmo, muito menos os seus. Ainda que ele deixe a casa lá de amor e tudo, e sair, não pode dizer que ama o outro se ele não ama a si mesmo e vai lá te dar cabo à sua vida. Esse gemer, essa expectativa, você não tem desejo de dar cabo à sua vida, mas o seu desejo é encontrar com o autor da vida. Essa é a diferença. Esse é o meu desejo, essa é a minha ânsia de encontrar com o autor da vida, com aquele que me deu sentido de vida, com aquele que mudou a minha perspectiva, com aquele que tirou as minhas frustrações e me deu agora a razão de colocar a minha fé nessa expectativa que eu sei que é concreta e que um dia vai se cumprir, que é a volta dele, a nossa reunião, e para sempre, como a Bíblia fala, estaremos com ele. E qual a segurança? O verso 5 diz: ora, foi o próprio Deus que nos preparou para isso. Isso o quê? Esse viver em expectativa, dessa grande expectativa de ver Cristo, de encontrar com Cristo, de largar esse mundo, de largar esse velho, esse corpo, esse tabernáculo antigo que está cada vez mais se desviando,
de viver nessa ansiedade de largar, mas encontrar com o novo, revestir do novo. Aí fala, quem colocou isso? O próprio Deus, que nos preparou para isto, fazendo o quê? Otorgando-nos o penhor do Espírito. Amém? Esse penhor é a segurança. Há um calção diante do trono de Deus, e essa calção da segurança de que nós vamos para lá, assim como você, quando faz o empréstimo, você tem que dar um calção lá, da garantia de, se você não pagar, não é aquele calção ali pagar, que é o penhor. É um carro, é uma casa, ou filhos, não, os filhos não pode, né? Por lei não pode, mas se pudesse, a gente estava piorando os filhos, né? Casa, outra coisa, um bem qualquer. E qual o penhor? O próprio Deus, na pessoa do Espírito Santo. Ele veio e nos selou. E esse selo, conforme Paulo fala aos Efésios, é o penhor, é a segurança da nossa salvação. E esse penhor aqui, Paulo está falando, que é essa segurança que faz com que ele alimenta a nossa expectativa, o nosso desejo, a nossa ânsia de encontrar com Cristo. Não é essa ânsia, não é essa expectativa. O meu candidato ganhou, o meu time perdeu. Já fui muitas vezes, comemorei muitos títulos, mas frustrei muitas e muitas vezes com o time. Hoje, está jogando? Ganhou? Beleza. Perdeu? Beleza. Não esquento mais. Já fui meio que doente de ouvir todos os dias as resenhas, de saber as escalas do time, até mesmo dos reservas, até mesmo do time reserva, de saber de qual a escala. Só frustração. Uma vez e outra, uma alegria. Frustração. Não dá. A minha expectativa é daqui agora. Essa aqui não me frustra. Essa aqui não me decepciona. Porque eu tenho o penhor do Espírito Santo de Deus dentro de mim, otorgado pelo próprio Espírito. Com isso, outro ponto, o que nós devemos fazer? Ter ânimo. A falta de desânimo, verso 6 fala: temos, portanto, sempre bom ânimo, sabendo que, enquanto no corpo estamos ausentes no Senhor. Meus irmãos, enquanto estamos aqui, estamos ausentes do Senhor, mas não é motivo para desânimo. Não é motivo da gente relativizar a obra de Deus, relativizar Deus, relativizar a igreja de Deus, de me achar no direito de escolher se eu venho para a igreja ou não, se eu congrego ou não, de achar, como hoje a gente está nessa vibe, né? De escolher qual igreja que eu vou. Aquela igreja bonitinha, eu vou para ela. Aquela igreja grande, vou para ela. Não, aquela igreja, aquela cor, vou para aquela. Não é mais escolhida pela palavra, mas sim escolhida até mesmo pelo estilo de igreja. Eu me garanto, se meu estilo de pregação aqui fosse o estilo dessas igrejas neopentecostais, nós não tínhamos mais condição de estarmos aqui. A gente já estava em outro lugar ampliado, né? Fazendo um mega templo para chamar a atenção. Não é essa o propósito da igreja. Eu desafio qualquer um que me mostre na palavra de Deus, constrói mega templos. Desafio qualquer um que me mostre na palavra de Deus, constrói mega templo. Ter um lugar para congregar é necessário, e a Bíblia em Efésios mostra isso. É Bíblia, a gente precisa, por isso nós vamos desencadear a campanha da aquisição do terreno. Eu quero dizer que o desânimo bate, aí as pessoas, eu vou escolher, acho que eu vou só para a igreja de manhã, outros eu vou para a igreja à noite. Não, eu vou na quinta, eu vou no domingo. Não, se você tem noção, apenas noção do que Cristo fez por você, do que Cristo fez por nós, andando, Ele é o dono de tudo, mas aqui Ele viveu como servo, porque Ele veio para servir, e como servo, Ele andou como servo, se comportou como servo,
Ele não veio de família rica, de uma família humilde, não teve nem lugar para nascer. A gente não viu murmúria na boca de Cristo. A gente não viu Cristo, hoje não vou lá na Galileia, não. Está muito longe, só está quente. Não. Dia e noite, pregando, indo de aldeia a aldeia, de cidade em cidade, enfrentando os perigos dos próprios homens, até mesmo dos próprios discípulos, ou pseudos fariseus, não, os fariseus que ali estavam ao redor dele muitas vezes. Tudo isso ele fez por nós. Agora nós hoje temos carros, temos bicicletas, temos outros meios de transporte, que naquela época não tinha nada disso. A gente fica escolhendo, se vou para a igreja ou não vou. Isso é desânimo. Isto é desânimo. Paulo, temos, portanto, sempre bom ânimo, sabendo que enquanto no corpo estamos ausentes do Senhor. Porque ele fala que enquanto aqui estamos nesse corpo, estamos ausentes. Mas é um ausente que o novo, como se renova cada dia, ele vive nessa expectativa. E quem vive na expectativa da morte de Cristo tem o prazer e o desejo de estar envolvido com o corpo de Cristo, que é a igreja. Tem o prazer e a honra de estar envolvido. Eu vou para o Baba, eu já tinha pendurado a chuteira, mas o Baba é da igreja, é dos meninos da igreja. Eu só vou porque é do menino da igreja. Se fosse qualquer outro, eu não ia mais. Só vou porque eu tenho um prazer. Meu prazer sempre foi estar envolvido onde a igreja está. É retiro, estou lá presente. É Baba, estou lá presente. É show, de Gucci, eu estou lá presente. Está com o povo de Deus, está com a igreja, está. Às vezes o relacionamento não não está digno do povo de Deus, sim, tudo bem. Mas aí é onde a Bíblia ensina, suportar uns aos outros. E ainda carregar o fardo uns dos outros. Enquanto você não desenvolver isso, essa alegria, esse prazer de estar com o povo de Deus, de suportar os defeitos, o problema é que a pessoa acha, o fato de não suportar o defeito do outro, é que acha que ele é perfeito. Ou então, eu quero ir para a igreja, vou para outra igreja, essa igreja aqui é cheia de gente, que olha atravessado, olha de cima a baixo, olha assim assado, eu vou para uma igreja perfeita. Aí eu falo para essa pessoa, você tem uma igreja perfeita? Se quando você achar, delete o meu telefone da tua agenda, esconde de mim, não me avise, não fale para mim, porque se você falar, eu vou ficar tentado em ir para lá, e se eu for para lá, acabou a igreja perfeita, porque eu cheguei. Entendeu? Nós não somos perfeitos, mas estamos aqui buscando a perfeição. E o desânimo faz você se frustrar, faz você se decepcionar com o irmão, faz você se decepcionar com o pastor, faz você começar a queixar. Eita, pastor, que prega demais, teve demais. Já quando o pastor pega a palavra, termina aqui, ó. Já está preocupado com o relógio. Será se ele pegou a palavra 8h25? Será se 8 horas termina, gente? Olha, 7h25. Será se 8 horas termina? Já está nessa preocupação? Me diga, homem, mulher de Deus, como que o Espírito Santo vai agir na tua vida? Como que o Espírito Santo vai criar essa expectativa, esse anseio, esse gemer no teu coração, na expectativa da morte de Cristo, e você não suporta nem 40 minutos de sermão? Como? Mas agora aquele sermão de 20 minutos, de 15 minutos, está no lugar errado. Está no lugar errado. Eu nunca vou conseguir pregar 15 minutos. Admiro quem assim faz, mas eu não consigo. Mas que vive a expectativa, a hora passa que você vê. Você sabe? O tempo passa e você não vê. Até porque, meus irmãos, e aí eu quero concluir com o último, no verso 10. Você vai prestar contas. Eu vou prestar contas. E diz verso 10: o que importa é que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou mal que tiver feito no meio do corpo. Ou seja, por meio do corpo. O verso 6 fala: estamos ausentes de Cristo, portanto estamos nesse corpo.
Mas não é porque que eu estou nesse corpo que é corruptível, que é mortal, eu vou me ceder a ele. Não. Efésios fala que nós gritamos, alimentamos o espírito contra a carne, e devemos dar lugar a quê? Ao espírito. Consequentemente, o que nós fazemos, deixamos de fazer, é aí onde Jesus transforma o nosso modo de viver. O nosso modo de viver, aquilo que nós fazemos enquanto aqui no corpo, aquilo que eu falo, aquilo que eu estou ouvindo ou assistindo, aquilo que eu estou fazendo ou deixando de fazer, tudo isso soma-se quando a gente for prestar conta, quando você for prestar conta diante do Senhor. Porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba, segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. O que você tem feito através desse corpo, mesmo corruptível, mesmo cansado, mesmo com todas as limitações? O que você tem feito? O que você tem feito para o Senhor? Temos aqui poucos nessa noite. Os solteiros, os que estão namorando, como é que está o seu namoro? Você sabe de quem é o seu corpo? A Bíblia fala que o corpo é o templo da morada do Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo está se alegrando do seu estilo de namoro, do seu tipo de namoro, até mesmo dos casados. O Espírito Santo está se alegrando do seu tipo de relacionamento conjugal. Será que ele está se agradando? Será que ele está feliz? Não se preocupe. Não precisa falar para mim. Mas Deus sabe de tudo. Na pressão de contas, você vai prestar conta titi. Se você estiver no tribunal de Cristo. Porque esse tribunal aqui são para os selados, são para os salvos. E você deve fazer por onde? Para aqui está. E o que você deve fazer? Simplesmente confiar e viver nessa esperança do Senhor Jesus Cristo. Como nós estamos nesse tribunal, indo para a conclusão, nós estamos nessa grande expectativa. E a expectativa, quando nós encontrarmos com Cristo, nós vamos sim estar diante desse tribunal. E esse tribunal é evidente que é o tribunal para a recompensa do bem que você tem feito ainda nesse corpo. Qual será a tua recompensa? Não importa, mas importa sim. Importa e muito, porque o salvo tem fome, o salvo tem sede, o salvo tem desejo. Agora estamos na campanha de eleição, agora para a igreja. Acabou o município, tomara que a licença acabou também, né? Pode ter segundo turno para prefeito, não sei, tomara que acabe logo, porque aí a igreja se concentra na eleição da igreja. Mas na igreja, muitos não querem mais cargos, muitos não querem mais assumir nada. Eu não quero, e aí alega, porque eu vou fazer isso daqui, porque no próximo ano eu estou planejando fazer isso. Miserável. Que garantia você tem de amanhã você estar aqui? Muito menos em 2025. Por que eu falo isso? O Senhor está me atingindo. Se você não pensar assim, ou se você está pensando assim, é um miserável. Eu falo isso à luz da Bíblia, porque a Bíblia fala se a nossa esperança da ressurreição se limita apenas nesse mundo, nós somos o quê? Mais do que miseráveis dos homens. Então, se você assim está pensando, você é um miserável do ponto de vista espiritual. Desculpe se é o teu caso, mas por que eu vou desculpar? Me desculpa se a Bíblia fala isso. Você tem que encarnar assim, vestir-se essa nova vida que você tem, e ter prazer e ao mesmo tempo honra. Obrigado, Senhor, que eu tenho condição de trabalhar com a obra. Vai chegar lá aos seus 60 anos, 70 anos, eu não quero chegar lá, quero que Cristo volte bem antes. Mas chega lá, eu estou cansado. Eu queria ter idade, queria ter força, mas hoje eu não tenho mais. Aí começam as lamentações, as murmúrias. Aí na saúde não tem. Ou mesmo na juventude tendo, começa a colocar qualquer desculpa. Eu estou cansado. Fica colocando doença onde não tem doença. Cuidado.
Cuidado, porque com isso você está amaldiçoando você mesmo. E na sua prestação de contas com Cristo, você pode receber um resultado não muito agradável. A nossa expectativa é encontrar com Cristo, com aquele ar de dever cumprir. E assim como o que Paulo fala: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Olha o que fala no verso 8, capítulo 4 de 2 Timóteo. Mas agora, a coroa da justiça está para me reservada, não só para mim, mas para todos quantos amam a vida do Senhor Jesus. Amém? Que Deus nos abençoe. Vamos cantar, 113.